Semana de Libertadores. Isso aí. 6 times brasileiros vão disputar jogos difíceis de Libertadores. Dupla resenha na área para falar para vocês o que nós achamos desses jogos. Bora! Começando com Cruzeiro e Boca Júnior. Duelo muito forte aí. O jogo vai ser no Mineirão. Jogo bom, hein? Duelo difícil pro Cruzeiro. Vejo um jogo pegado, um jogo truncado. Eu vejo um Boca bem forte na defesa, marcando bem. Aquela característica de time argentino, Verdade, né? Faz cera, chega forte. Mas em contrapartida, o Cruzeiro tem boas notícias. O time vem completo para esse jogo. Sim. O time vai ter a volta do Fagner na lateral direita. Só vai ter a ausência do Cássio, que a gente sabe que tá fora da temporada inteira, né? Então, assim, para esse jogo, apesar de eu achar um jogo difícil pro Cruzeiro, eu acredito sim na vitória do Cruzeiro nesse jogo. Mesmo que seja um jogo de poucos gols, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, Sim, mas eu acredito na vitória do Cruzeiro. É um jogo esperado, né? O Boca Júnior aí, a gente sabe da tradição, né? De toda a fama que o Boca tem na Libertadores, apesar dos últimos anos não estar muito bem, né? Mas Sim. a sequência do Boca é uma sequência muito boa, inclusive jogou contra o River na casa do River e ganhou do River lá, né? Pelo Campeonato Argentino. Sim. Então, assim, eu espero muito deles. Eu olhei as estatísticas, se eu não me engano, são 14 jogos de invencibilidade. Então, assim, vai vender muito caro, como você falou, né? Aquela catimba argentina, aquele jeito de jogar deles lá, né? Que vem dificultando. Aquela rivalidade. E eu acredito que vai endurecer muito o jogo pro Cruzeiro. Como a gente vem falando, né, meu amigo? Nas últimas rodadas aí, o Cruzeiro vem achando o seu jeito de jogar, vem se colocando nos trilhos aí, né? E a promessa é de um bom jogo aí. Vamos ver o que aguarda aí nessa partida aí. É uma grande rivalidade aí nesse confronto. Exatamente. Vamos falar de outro brasileiro agora, Mirassol e Always Red. Mirassol joga em casa. Eu acredito aí numa vitória do Mirassol nesse jogo. Por que eu acredito? Sim. Lá naquele vídeo a gente falou sobre o Inter e Mirassol, né? Que o Mirassol ia jogar fora de casa, que aquele jogo, né? Você falou que deveria ser uma virada de chave lá pro Inter. Pro Mirassol, né? Que digo. E realmente foi. O Mirassol de lá pra cá vem fazendo bons jogos, né? No sábado, perdeu pro São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas foi melhor do que o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Jogou melhor do que o São Paulo e vem jogando bem. Verdade. Eu espero que o Mirassol vence esse jogo. Acredito, na verdade, né? Eu acredito na vitória do Mirassol nesse jogo. Eu acredito nisso também, cara, porque o Mirassol é aquilo que a gente falou. Apesar de ter perdido pro São Paulo, ele tá dando demonstrações de que não esqueceu de jogar, né, bem. Não esqueceu de jogar bem. E como teve todas aquelas mudanças, né, com entradas e saídas de jogadores, né, chegadas e saídas de jogadores, demora um tempo pro time, né, encaixar novamente. E a gente tem visto isso, tanto que venceu o Inter, né, deu trabalho pro São Paulo, mas assim, esse jogo dentro de casa, eu acho que é fundamental para o Mirassol, para essa virada de chave realmente, sabe assim? Para a torcida se conectar com o time, com o treinador, né? Para eles estarem mais conectados verdadeiramente, né? Pensando na sequência do ano, não só na sequência da Libertadores. O que uma vitória também coloca o Mirassol com chances reais de classificação, né? É verdade. Porque venceu o primeiro jogo. Então, esse jogo é fundamental não só para a Libertadores, mas também para o resto da temporada, né? Que pode dar um ânimo, e a gente sabe que o time, quando se anima, quando acredita no próprio potencial, né, tem muita chance de evoluir aí durante esse restante do ano, né, na verdade até a pausa da Copa. Eu vejo assim que o Mirassol está realmente voltando a ter essa conexão, né? Sim. O time está começando a ter esse entrosamento agora, né, dos últimos 2 jogos para cá, enfim. Uma coisa que a gente deve levar em consideração que o Mirassol vem de 4 jogos fora de casa. Sim. E agora ele vai pegar uma sequência de 4 jogos em casa, incluindo esse, né, da Libertadores. Sequência importante, né? Que pode colocar ele de novo aí na briga, né? Exatamente. Outro jogo dessa rodada de meio de semana é Cerro Porteño e Palmeiras. Um jogo onde tem muita rivalidade, né? Nos últimos anos aí, o Cerro tem caído na chave do Palmeiras e eles têm feito jogos bem acirrados, bem pegados. Bons duelos. Exatamente. Eu vejo o Palmeiras, né, favorito nesse jogo, apesar de jogar fora, eu vejo o Palmeiras favorito, porque na minha visão, o Palmeiras é o time brasileiro mais argentino da Libertadores. Sim. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque eles sabem jogar essa competição. É um time que sabe fazer catimba, é um time que sabe chegar firme, é um time que não tem bola perdida, chega dividindo todas as bolas, sabe? É um time que reclama o tempo todo. É o típico time argentino que vive em São Paulo. Eu costumo dizer isso. Mas assim, eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Palmeiras tem chance sim
de vencer esse jogo, sair desse jogo já classificado. Porque uma vitória já praticamente garante, né, na segunda fase aí da Libertadores. Exato, cara, tudo isso que você falou é o que tá, assim, né, passando pela minha cabeça, porque, assim como a gente falou do Boca, né, é um time também que tá muito acostumado com essa competição, né, já é rotina deles, estarem ali disputando. Como você falou, esse confronto tá sempre em confronto direto com os brasileiros, meio que faz o time já saber como se comportar, né, diante de cada cenário. E eu acredito que por jogar em casa, não sei se vai ir totalmente para cima, né, do Palmeiras, mas eu acredito que vai tentar sim buscar o resultado. O Palmeiras é favorito, como a gente sempre fala, né, não vamos esconder isso, mas assim como foi contra o Bragantino, eu espero que o Palmeiras também tenha um jogo muito difícil, né, contra o Cerro Porteño lá no país deles. Assim, só para finalizar essa questão Palmeiras aí, uma coisa que eu venho notado, né, nos jogos do Palmeiras, o Palmeiras não vem jogando bem. Verdade. O Palmeiras não cria muito, isso, não joga. Um exemplo disso foi no último jogo do Brasileiro. Sim. O Bragantino mereceu o empate, mereceu. Sim. O Palmeiras jogou o suficiente para fazer 1-0. E se não fosse o goleiro do Palmeiras, o Bragantino empatava aquele jogo facilmente. Então, assim, é um time que sabe jogar essa competição, joga de forma, como eu disse anteriormente, igual o argentino joga, né? Fazendo aquela catimba ali. Mas acredito na vitória. Cara, sabe o que eu acho sobre o Palmeiras? Eu tava pensando nisso. Talvez o Palmeiras mudou e a gente não se deu conta. Em qual sentido? Que talvez o Palmeiras vai ser, o 2026, vai ser um time que não vai apresentar, talvez, um bom futebol, mas vai colher resultado. Sabe aquele time que você não espera muito, mas tá sempre vencendo, tá sempre ganhando? Então, assim, eu tô começando a achar que o Palmeiras, talvez, né, com a saída de jogadores e chegada de outros, talvez tenha essa cara para 2026. Talvez não vai fazer bons jogos, boas apresentações, dar show, dar espetáculo e vai trazer o resultado positivo. Em alguns momentos vai saber sofrer, mas vai ganhar seus jogos. E tá tudo certo, né? Quanto a isso, o importante é o resultado. No final é o que vale, né? É isso aí. Estudiantes e Flamengo. Boa. Confronto aí pela Libertadores também, né? Sim. Esse jogo, eu acho um jogo bem difícil pro Flamengo, acho um jogo bem equilibrado. É sempre muito difícil jogar na casa deles, jogar na Argentina, não é fácil, é um caldeirão, né? Eu vejo o Flamengo muito bem. O Flamengo vem de uma grande vitória aí contra o Galo aí no Campeonato Brasileiro, né? 4-0. É verdade. Fora de casa, lá na casa do Atlético. Mas assim, Libertadores é outro tipo de jogo, né? Como a gente vem falando, é jogo pegado, é jogo de muita raça, de muita entrega. E assim, falando de futebol, eu vejo o Flamengo num momento melhor, né? Mas como é Libertadores, a gente sabe que não é só futebol. É muita entrega, é muita raça, é muita disposição, é muita catimba, principalmente jogando na Argentina. Então, assim, eu vejo um jogo difícil. Até acredito que o Flamengo tenha condições de vencer esse jogo, mas vai ter que jogar muita bola para poder vencer esse jogo lá na casa deles. É aquilo que a gente falou, né, dos times argentinos, né? O time argentino, ele é aquele time copeiro, né? Aquele time que ele vai brigar até o último momento, até o último instante. E a grande questão, cara, é se o Estudiantes, né, vai bater de frente, vai se lançar contra o Flamengo. Ou será que ele vai respeitar? Porque se ele for pra cima do Flamengo, é tudo que o Flamengo quer. Porque vai abrir espaço, né, e vai dar chance do time do Flamengo, que tem muita qualidade, né, mostrar o seu futebol. Como você falou, né, no último jogo aí contra o Atlético Mineiro, eu acredito até que foi uma surpresa o placar elástico, né? Acredito que a gente até esperava sim uma vitória do Flamengo, mas não com placar tão elástico assim. Agora, eu acho que o Flamengo tem total condição de vencer, mas se o Estudiantes se lançar, eu acho que o Flamengo vai vencer tranquilo. Agora, se ficar naquele jogo, né, mais na defensiva, esperando o time do Flamengo, postadinho atrás, esperando sair na boa, eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Como você falou, os times da Argentina, né, tem essa facilidade, né, de marcação, de se dedicar né, em cima assim, do adversário. Então, eu acredito que vai ser um bom jogo aí, até mesmo como teste pro Flamengo, né? É verdade. O Flamengo que vem bem, né, líder do seu grupo, ao lado do Estudiantes. Então, assim, se vier até um empate de lá, não é um resultado ruim, mas acredito que eles vão querer buscar a vitória lá na casa deles lá. Vamos ver o que guarda pra gente esse jogo. É verdade. Bolívar e Fluminense. Fluminense, que na minha visão, vem oscilando aí um pouco, né, apesar de estar ali nas pontas, ali no Campeonato Brasileiro, mas o futebol do Fluminense não convenceu ainda. É verdade. Jogou muito bem aí na última rodada do Brasileiro contra a Chapecoense, fez muitas finalizações, mas assim, pouca eficiência.
Pouca eficiência. Finalizou muito, também. Criou muito, mas só fez 2 gols. Ganhou de 2-1 e esse mesmo com um golzinho no final. Eu esperava mais do Fluminense. Sim, é verdade. E aí, para esse jogo aí contra o Bolívar, eu acho um adversário difícil para jogar lá. Eu, sinceramente, acredito que um empate aí pro Fluminense já tá de bom tamanho nesse jogo. Se o Fluminense conseguir esse empate, meu amigo, eu acho que vai ser, pode ser, não digo que pode ser comemorado, mas eu acho que tá satisfatório, tá de bom tamanho, né? Sim, porque, como você falou, o Fluminense não vem desempenhando muito bem, né? Então, e a questão, cara, da altitude me pega muito. Eu não sei como os jogadores vão reagir, né? De repente, se vai jogar muito bem os primeiros minutos e vai acabar o gás, né? Como a gente já viu acontecer com alguns times brasileiros quando vão jogar na altitude. E esse time, geralmente, ele dá uma pressão muito grande, principalmente em cima dos brasileiros, porque sabe dessa dificuldade, né? Então, assim, até que ponto a altitude vai fazer diferença? Até que ponto o Fluminense vai conseguir desempenhar e vencer essa barreira, né? Da dificuldade para respirar e desempenhar o seu bom futebol. Essa é a minha grande dúvida. Eu acredito que também, se o Bolívar vier a ganhar o jogo, não vai ser nenhuma surpresa com esses fatores que a gente está falando, entendeu? É verdade. Próximo confronto aí dessa rodada, né, envolvendo um time brasileiro, é Corinthians e Peñarol. Corinthians jogando em casa. Corinthians está aí numa sequência muito boa, né? Desde que o Fernando Diniz chegou. É verdade. O time ainda não perdeu. E o último jogo aí no Brasileiro contra o Vasco, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e ainda assim conseguiu segurar o Vasco, né? A gente até tinha comentado no vídeo, né, que a gente fez aí sobre a rodada do Brasileiro, que o Corinthians é um time que cria pouco, né? Que finaliza pouco, mas que a defesa está muito sólida. E que sólida, o Vasco, né? Cria muito, finaliza muito e não faz gol. E foi o que aconteceu no último confronto do Corinthians aí com o Vasco. Então, para esse jogo contra o Peñarol, o Corinthians jogando em casa, eu vejo que vai ser um jogo difícil, né? Porque é um time uruguaio, um time que já tem muita experiência em Libertadores, né? Já ganhou muitos títulos de Libertadores. E assim, com certeza vai vir para se fechar, para esperar o Corinthians. Eu acredito na vitória do Corinthians, acredito nessa boa fase aí com o Diniz. Eu acho que vai se mantendo essa boa fase aí nesse jogo da Libertadores. Corinthians que também está bem no seu grupo, né? Eu acho que tem grandes condições de ganhar esse jogo jogando em casa aí contra o Peñarol. Cara, eu acredito que, por mais assim que esses times, né, que a gente vem falando, tá acostumado, eu dessa vez, para essa partida específica, eu acredito muito no Corinthians, que ele vai virar essa chave, né? Que apesar de ter aquela coisa da garra, né, da raça, mas eu acredito que vai conseguir mostrar o seu bom futebol. Eu acredito que, e até mesmo mais de um gol, porque o Corinthians ele vem apresentando melhoras gradativas, né? Jogo após jogo ele vem melhorando. Teve essa dificuldade, né? Na minha opinião, foi uma infantilidade aí, né? Do jogador do Corinthians expulso no primeiro tempo. O mesmo que já tinha sido expulso, né? Com o gesto obsceno, né? Da outra vez. Então, assim, é jovem, mas, né? Precisa entender algumas coisas. Mas, assim, 11 contra 11, eu acredito que o Corinthians é totalmente superior a esse time. Então, assim, acredito muito que o Corinthians vai vencer até mesmo com uma certa tranquilidade, cara. Cravaria aí de 2 para cima, né? Porque a torcida também tá voltando a abraçar o time, né? A ajudar a empurrar o time daquela maneira. E, assim, jogar em Itaquera com aquela torcida em cima do adversário, pressionando e empurrando o Corinthians, né, para cima do seu adversário, a gente sabe que a combinação é muito boa quando dá liga, né? E eu acredito que vai ser sim um bom jogo pro Corinthians aí. Então é isso, eu acredito também. Eu acredito que o Timão vence esse jogo aí. Vamos ver aí o que vai ser bom, essa rodada de Libertadores aí vai nos trazer, né? O que os times brasileiros vão apresentar. Esperar, então, galera, né? é isso aí. Fechamos mais um vídeo. Deixa aí seu like, deixa seu comentário. Comenta aí, qual time brasileiro vai vencer aí nessa rodada de meio de semana. O Flamengo já vai se classificar, vai voltar da Argentina classificado. O Palmeiras volta do Paraguai classificado. O Cruzeiro vence o Boca em casa. Diz aí pra gente aí, ajuda a compartilhar aí nosso vídeo, nosso canal. Valeu, galera, tamo junto aí. Sexta-feira tem um vídeo aí da rodada do Brasileirão, valeu? Um abraço a todos aí, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí. Comenta aí pra gente, o que você acha dessa rodada. Um abraço. Valeu, tamo junto.